Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos nos reunindo todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para orarmos, para buscarmos a presença do Senhor, para termos um dia empoderado, para deixarmos o Espírito Santo falar de maneira poderosa em nossos corações. Que você seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar abundantemente e que a palavra do Senhor possa te edificar e te fortalecer, te empoderando para os desafios e as lutas que se apresentarão nessa terça-feira, dia 17 de agosto. Estamos prontos para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Enquanto as pessoas estarão chegando, entrando para participar ao vivo, nós vamos ouvir a Aline Barros cantando Sonda-me, Senhor. Que Deus possa sondar o nosso coração, que Deus possa nos usar de maneira poderosa nas suas mãos para a honra e glória do seu nome. Sonda-me, Senhor. Amém, Jesus. E me conhece. Faça dessa música a trilha sonora do seu dia. Faça com que ela esteja embalando todos os momentos, te levando à presença do Senhor. Diga isso ao Pai, ao Deus. Amém, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Ó Deus, então use-me, Pai. Ó Jesus. Amém. Ei, Morena, seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua família. Vamos tê-la aqui mais uma vez. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, como farol, ó Pai. Como ponte sobre as águas, Jesus. Abrigo no deserto, ó Pai. Ó Deus, como flecha que acerta o alvo. Aleluia. Ó Deus. Amém, Jesus. Usa-me. Ó Deus, sonda-nos, ó Pai. E me conhece. Ó Pai. Quebranta Aleluia. meu coração. Assim seja, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Ó Pai, usa-nos, ó Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me. Ó Jesus. Usa-me. Ó Deus. Como um farol que Aleluia, Pai. ponte sobre as águas, Um abrigo no deserto, Senhor. flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que entregar em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Amém, Deus. Usa-me, Aleluia, Pai. Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-me. Para a honra e glória do seu nome, Pai. Sonda-me. Diga isso no seu coração. Ó Senhor, usa-me, quebranta-me. Transforma-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Ó Deus. Sonda-me. Fala, Denilson, seja bem-vindo. Deus esteja abençoando a sua vida, Nalu, Alice, Elisa, Murilo, abençoe sua casa. Ó Deus, aleluia, Pai. Fale aos nossos corações, Senhor. Aleluia, Pai. Sonda-me,
Pai. Ó Deus, que assim seja, Pai. Ó meu Pai. Usa-nos, ó Deus, poderosamente para a honra e glória do seu nome. Ei, Bia, bom dia. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe Evandro, o Gabriel, Deus esteja cuidando de vocês. Aleluia, Senhor, usa-nos, ó Pai. Ah, Deus, quero ser usado, Senhor. Diga isso ao Senhor Jesus. Amém. Em meio às batalhas, às lutas, às dificuldades, faça dessa a sua trilha sonora para esse dia. Passe o dia cantarolando e dizendo: Senhor, usa-me, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Ó Deus. Amém, Senhor Jesus. E usa-me, sonda-me. Aleluia, Pai. Ó Jesus. E usa-me, Senhor. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Fomos ministrados por Aline Barros. Sonda-me. E que essa possa ser a trilha sonora do seu dia, que essa música possa te direcionar durante esse dia de terça-feira, dia 17 de agosto, que você possa viver todos os momentos para a honra e glória do seu nome. Amém? Quero ler com você Jeremias capítulo 29, versículo 11. Esse texto diz assim: porque eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, plano para vos dar um fim que esperais. Nós precisamos entender, queridos, que há um propósito de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre isso, descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem um propósito específico para a humanidade, um objetivo para a humanidade. A palavra de Deus diz que o objetivo de Deus, o propósito de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Mas dentro do livre-arbítrio dado pelo Senhor, o Senhor propaga a palavra e o indivíduo ele precisa se posicionar de acordo com esse propósito. E quando nós nos posicionamos de acordo com esse propósito e somos salvos em Cristo Jesus, nós descobrimos que é um propósito específico também. Deus tem um plano, um projeto para a vida de cada um de nós, para que por meio de cada um de nós o seu propósito geral seja realizado. Então Deus nos usa através de uma vida de adoração, de comunhão, de discipulado, de serviço, de ministério pessoal e de evangelismo, de missões, para que por nosso meio a graça de Jesus possa alcançar a vida das pessoas. Os planos de Deus são projetos de Deus. Eu sei os projetos que eu tenho para vocês. Esses projetos são para nossa família, esses projetos são para a nossa vida pessoal, esses projetos são para o nosso trabalho, esses projetos são para os nossos afazeres, para o nosso lazer, para a nossa vida comunitária. Há um propósito de Deus aqui. Rick Warren ele diz que a maior tragédia na vida de uma pessoa não é morrer. A maior tragédia na vida de uma pessoa é viver uma vida sem propósito. É chegar no final da sua história, olhar para trás e perceber que nada do que você viveu, nada do que você sofreu, nada do que você investiu serviu para algo eterno, mas se perdeu no meio dessa caminhada toda. Se findou como todas as coisas terrenas se findarão. Por isso,
se nós queremos dar sentido à nossa existência, encontrar uma razão para superar os problemas, vivenciar intensamente cada momento da nossa história, nós precisamos descobrir qual é a razão, qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é o plano de Deus para mim e para você. E ao descobrirmos isso, precisamos direcionar a nossa vida em torno da vontade do Senhor. Porque não existe nada mais frustrante, nada mais decepcionante do que tentar conduzir a nossa vida de acordo com a nossa vontade, com o nosso propósito, com o nosso objetivo, porque nós não temos condições e capacitações para cumprirmos essas expectativas. Ou as expectativas das outras pessoas, do mundo, as expectativas dos amigos, as expectativas de familiares. O nosso objetivo é cumprir cabalmente o nosso chamado. E para isso precisamos saber para onde nós fomos. E para onde nós estamos indo. Muitas pessoas se acomodam a viver uma vida cristã de repetição, de rotina, de culto, apenas indo para a igreja, dentro de uma religiosidade, dentro de um nicho denominacional, e não consegue perceber que a vida cristã é mais do que isso. E gasta 10, 20, 30 anos na mesma coisa, na mesmice. Jesus disse no Evangelho segundo João: vocês não me escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi a vocês. Eu vos escolhi, vos nomeei para que vocês possam ir e dar frutos. E a frutificação na nossa vida virá quando nós caminharmos de acordo com o propósito do Senhor. Aqui está a chave do empoderamento. Aqui está a chave de nós termos todas as unções derramadas, a unção derramada sobre nós, as capacitações sobre nós, caminharmos de acordo com os propósitos de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós não descobriremos os propósitos de Deus no mundo, nós não descobriremos o propósito de Deus através da nossa própria intencionalidade humana. Nós só descobriremos o propósito de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso a primeira coisa que nós precisamos desenvolver na nossa vida espiritual é a oração. Judas capítulo 1, versículo 20 vai dizer assim: edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Essa intimidade no Espírito é deixando o Espírito falar conosco, conduzir o nosso coração, moldar a nossa vida, direcionar a nossa visão, moldar em nós os sonhos de Deus. Aí o cara fala: mas sonhos de Deus não existem porque Deus não dorme. Poxa, é uma ignorância tremenda, porque nós não estamos falando desse tipo de sonho, nós estamos falando de projetos, de propósitos, de ideal. Deus tem o ideal para a minha vida e para a sua. E nós só vamos crescer e nos desenvolver nisso quando tivermos intimidade com Deus. A oração nos leva ao quebrantamento, a oração nos leva à entrega, a oração nos leva à consagração. A oração nos conduz ao jejum, a uma busca incessante, a uma sede tremenda de Deus. E enquanto nós não formos movidos por esse desejo de viver a presença de Deus, de dizer: sonda-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, Deus não vai nos usar. Então, vá para o joelho, vá para a oração. A oração do seu lugar secreto é fundamental para o seu crescimento espiritual, porque a oração não vai mudar as realidades que te cercam. A oração vai mudar a sua maneira de lidar com essas realidades. A intervenção de Deus é algo que Deus define, mas a ação dele em nós é algo definido pela nossa busca da presença do Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer para você, que vai te permitir saber qual é o propósito de Deus para você, é a leitura da palavra de Deus. A leitura e a meditação da palavra. Refletir sobre aquilo que Deus tem falado, com o que Deus tem conduzido para você. Isso são importantes para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Há promessas de Deus sobre nós. Há orientações de Deus para várias áreas da nossa vida.
a repreensão de Deus em relação às nossas falhas e pecados, a restauração de Deus nos levantando quando estamos quebrantados e desesperados. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus nutre, a palavra de Deus nos direciona e nos fortalece na busca de viver os propósitos do Senhor. E acima de tudo, a palavra de Deus não nos deixa ignorantes acerca das astutas ciladas de Satanás. Muitas vezes nós caímos e vacilamos e perdemos a comunhão com o Senhor simplesmente porque não observamos a palavra. Salmo 119 diz: como que o jovem purifica o seu caminho? A resposta: observando-o segundo a vontade e a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que na palavra de Deus nós temos toda a vitalidade necessária para vivermos os seus propósitos, para conhecermos os seus propósitos. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande objetivo de Deus por meio da palavra é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, até que cheguemos à estatura, à medida perfeita da fé, à unidade plena, na estatura de varão perfeito, imagem e semelhança de Cristo Jesus. E isso é construído em nós através da nossa submissão à palavra. A palavra é para ser lida, a palavra é para ser meditada, a palavra é para ser vivida. Oi, Paulo, tudo bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família. Porque a palavra de Deus nos serve como abrigo, a palavra de Deus nos serve como escudo, a palavra de Deus nos serve como refúgio, a palavra de Deus nos serve como alento, a palavra de Deus nos serve como alimento, a palavra de Deus nos serve como espada de ataque, a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos empodera. E se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós aí cumpriremos os planos de Deus e os propósitos de Deus para nós. E a terceira coisa que eu quero dizer para você nessa reflexão dessa manhã, para que você possa caminhar firme nessa terça-feira, dia 17 de agosto, é persevere no propósito. Depois que você descobre o propósito de Deus para sua vida, você tem que caminhar nesse propósito, perseverar nesse propósito, porque muitas coisas conspirarão para te tirar da presença do Senhor, para te desviar do caminho do Senhor, para te levar para longe dos propósitos do Senhor. Você vai se sentir tentado a uma vida de acomodação, a uma vida de frieza espiritual, a uma vida de rotina de religiosidade. Você vai se sentir tentado a desistir dos projetos que são grandes demais, que são desafiadores demais, audaciosos demais. Você vai se esquecer de que Deus diz que Ele é o Senhor e que Ele é quem fará em nós. Muitas vezes nós desistimos diante do mal que chega até a nossa porta, diante da opressão, diante da perseguição, diante da oposição. Lembre-se, o mal permitido por Deus nunca foi capaz e nunca será capaz de quebrar e frustrar os propósitos de Deus para nossas vidas. Isaías 14:24 diz assim: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Lembre-se, Deus não deixou o mal solto no mundo. O mal está sempre debaixo do controle de Deus. É Ele. Deus é aquele que, segundo Isaías, segundo o profeta Naum, versículo 1, capítulo 3, faz o seu caminho no meio da tempestade. No meio daquilo que parece ser terrível, Deus está presente, cuidando de nós, guardando-nos em tudo. Lembre-se do que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, 28. Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os sonhos que Deus nos dá são sonhos emprestados.
Os propósitos não são nossos, são de Deus. Para que Ele opere em nós, para nós e por nós. O mundo, ele aguarda com tremenda expectativa o cumprimento desses propósitos de Deus na vida da igreja. Nós fomos chamados para que o propósito maior de Deus, que é a graça e a redenção, alcance todas as pessoas, seja executado. Isso será executado não através de uma coletividade, mas através da unidade de um corpo formado por vários membros. Uma igreja formada por cristãos que sabem qual é o propósito de Deus para a vida deles. Esse grupo de cristãos, eles são imparáveis. Nada nem ninguém consegue barrar, parar, frear esse grupo de cristãos. Que nós possamos viver assim. Porque é nos propósitos que Deus determina que nós vamos triunfar. É aqui, nos propósitos de Deus, é que nós teremos a perseverança, a resiliência e a força para vencer todos os obstáculos, glorificando o nome do nosso Pai e sabendo que Ele nos tem conduzido. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa viver esse dia como um farol que brilha à noite, como uma fonte no deserto, como flecha que acerta o alvo. Que você possa viver intensamente a vontade e os propósitos de Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia e da meditação e através da prática daquilo que Deus nos tem direcionado. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, prontos, ó Pai, para ouvir a Tua voz, os encaminhamentos, os apontamentos, a agenda do Senhor para esse dia. Nos use, ó Deus, nos conduza, ó Pai, para que nós possamos estar vivendo o melhor do Senhor. Que os seus propósitos se tornem reais em nossas vidas. Que nós sigamos, ó Deus, em submissão total àquilo que o Senhor tem para nós. E que assim, ó Deus, nós possamos triunfar, nós possamos conquistar, nós possamos frutificar onde o Senhor nos tem enviado. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos assim, ó Pai. Cuida das nossas famílias, cuida de cada necessidade, de cada batalha, de cada luta. Que possamos sempre no Espírito do Senhor, ó Deus, podermos encontrar as forças necessárias para vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Pai, esteja nos abençoando, esteja nos conduzindo assim, que esse dia seja um dia poderoso, que esse dia seja um dia exponencial, que nós possamos experimentar o melhor do Senhor sobre a vida de cada um de nós. É o que nós pedimos a Deus e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero deixar com você aqui esse convite para que você possa compartilhar esse nosso culto matutino de hoje. Existem muitas pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra, estão precisando de ouvir uma mensagem de fortalecimento espiritual, e você é o canal de Deus para isso. Esse culto ele será compartilhado lá no Instagram, vai ficar salvo lá no IGTV, e depois ele também será compartilhado no meu canal, A Palavra de Vida, Pastor Osias Lima Ribeiro, lá no YouTube, e também será compartilhado no Facebook. Então você pode receber nos grupos do Facebook e também compartilhar para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. Convide seus amigos para que eles possam se inscrever também no nosso canal Palavra de Vida, também no canal da Igreja Batista do Parque da cidade, para que nós possamos desenvolver esse ministério e continuar abençoando pessoas. Um beijo no seu coração, que você possa viver poderosamente a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor. Até lá!